Na nossa sequência expositiva do Sermão do Monte, agora nós estamos no texto de Mateus 5, verso 14 ao verso 16. E a palavra do Senhor Jesus nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Na história do pensamento, nós tivemos um período durante o século XIX, século XVIII, final do século XVIII e século XIX, chamado período do iluminismo, onde as pessoas, elas desprezando Deus, desprezando a palavra de Deus, elas propuseram que o homem ele é capaz de alcançar uma iluminação, um entendimento, uma racionalidade que não depende de coisas externas, mas apenas pelo critério, pelo crivo da pura razão. Immanuel Kant talvez foi um dos maiores representantes desse período. E esta proposta se provou falível, e frustrou o homem, especialmente quando na virada do século XX, vindo a primeira e a trágica Segunda Guerra Mundial, mostrou a incapacidade do homem de estabelecer as suas próprias virtudes, as suas conquistas. Pelo contrário, a miséria, a destruição e a maldade do coração do homem, avolumando-se, tornou-se uma incontestável prova de que o homem não é um ser iluminado por natureza. Embora algumas religiões também não cristãs, elas falem de achar uma luz interior no homem ou buscar através das meditações e de ritos religiosos a luz. Na sua linguagem religiosa, as pessoas desejam luz umas às outras, mas esta luz ela cai no mero irracionalismo ou numa superficial bondade do ser humano, que também é equivocada por não reconhecer a sua potencialidade pecaminosa, da sua corrupção moral natural. Quando nós olhamos aqui o texto e vemos o Senhor Jesus dizendo: Vós sois a luz do mundo, o Senhor Jesus não está de forma a concordar com as religiões que acabamos de citar, dizendo que o homem tem uma luz interior ou que ele é em si mesmo, pelo seu caráter, por suas virtudes, por suas conquistas morais e intelectuais, uma luz ou um ser iluminado. Pelo contrário, nós sabemos a partir das Escrituras que no homem habita trevas e não há bem algum, que os seus pés são velozes para derramar sangue, os homens são chamados de injustos, iníquos, inimigos de Deus. Efésios capítulo 2, texto de Paulo, em Efésios capítulo 2, nós vemos a deplorável, triste e falida situação do homem, quando a Escritura nos diz do verso 1 ao verso 3, Efésios 2, do verso 1 ao verso 3, a Escritura nos declarando: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, mas apesar do homem estar nessa situação deplorável, é pela graça de Deus, como diz o capítulo 2 de Efésios, verso 4, porém Deus, por causa da sua rica misericórdia e com o amor com que nos amou em Cristo Jesus, nos salvou pela graça. Por isso então, nós sabemos que o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Evangelho de João 8, verso 12, a palavra de Deus ela nos diz, João 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
Então, quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 14, ele nos declara: vós sois a luz do mundo, na verdade esta luz não é nossa, não é luz inerentemente à nossa natureza, condição, intelectualidade ou competência moral, mas é uma luz que, ao crermos nele, ao termos ele como Senhor, ao seguirmos nele, nós não andamos nas trevas que são naturais a nós, mas temos a luz da vida que procede dele. Então ele é a luz, ele é a luz do mundo. Mateus capítulo 4, verso 16, ainda nós encontramos, capítulo 4, verso 16, quando diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mas novamente, é a luz que vem de Cristo, é a luz como nossa fonte que reluz e que manifesta a Cristo Jesus como o Senhor em nós. Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus ainda em Colossenses capítulo 1, verso 12 e 13, as Escrituras nos diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Cristo, que é a nossa luz, o Evangelho de João 8 diz que aqueles que creem nele não andarão em trevas, mas terão a luz. Então nós recebemos a luz de Cristo porque ele é a luz do mundo. Ele, que é a luz do mundo, nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino da sua luz, do Filho do seu amor. Nós também temos a informação em Efésios capítulo 5, Efésios 5, do verso 8 ao verso 14, a palavra de Deus diz assim: pois outrora éreis trevas. Então esta é a nossa natureza, a nossa condição natural. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então nós temos aqui a Escritura deixando de forma muito clara que é Cristo a luz, é Ele quem iluminará, porque nós éramos trevas e agora em Cristo Jesus nós somos luz, e por isso nós devemos andar como filhos da luz. Então a luz que nós reluzimos, a luz que o Senhor Jesus nos ordena aqui no verso 14: vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo não que existe uma luz em nós, como temos enfatizado, mas é uma luz que procede dele, a luz que nos faz andar diante dele, a luz do seu império, do seu reino, e a luz do Evangelho, que ilumina com justiça, verdade e bondade a vida das pessoas. Então devemos olhar aqui o texto. E no versículo, então, nós temos duas metáforas. O Senhor Jesus usa, então, a cidade e a candeia. Ele diz, da mesma forma que uma cidade não pode ser escondida quando ela é construída sobre um monte, e uma candeia, uma lamparina, não pode ser acesa e escondida debaixo do alqueire, do velador, do alqueire, mas ela é colocada sobre o velador, sobre o lugar próprio dela, para que ela ilumine o ambiente e traga segurança ao lugar e possa alumiar a todos os que se encontram na casa. E aqui então nós temos a símile: assim, do mesmo modo, de modo semelhante, brilhe a vossa luz diante dos homens. E aí nós encontramos o texto dizendo que nós devemos então ter influência. O texto que o Senhor Jesus nos aponta fala do testemunho das nossas boas obras. O testemunho, citando a cidade, que é um local de refúgio, um local para onde os peregrinos, os viajantes, os errantes, eles possam ir.
eles possam encontrar comida, eles possam estabelecer relações fraternas e eles possam constituir um lar. É para isso que existem as cidades. As cidades, então, elas atraem pessoas e aglomeram pessoas para que elas possam prosperar, para que elas possam negociar, para que elas possam encontrar um lar onde residir. Então nós somos uma cidade em que estamos sobre um monte, um lugar visível e que atrai as pessoas. Ao mesmo tempo nós também somos como um candeeiro que alumia, que traz então claridade e segurança, porque um lugar escuro ele oferece riscos, perigos de tropeçarmos numa mesa, numa cadeira ou em qualquer outro objeto. E ao mesmo tempo a iluminação do lugar faz com que não somente vejamos o que está dentro de uma casa, mas também vejamos quem está dentro de uma casa. Quando você está na virada da noite, da madrugada, dormindo na sua casa, e você ouve qualquer barulho, um bater de uma janela ou mexer de uma porta, e você liga a luz, você naturalmente anuncia a segurança pela visibilidade, pela clareza, a segurança da sua casa, espantando e refugando aqueles que tentam entrá-la. Então nós somos não somente um lugar seguro, nós somos um lugar de refúgio, onde podemos oferecer um lar, onde podemos também oferecer clareza e visibilidade para as pessoas, em que nós não temos o que esconder e nem viver uma vida obscura. É por isso que o Senhor Jesus então diz no verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Nós devemos lembrar que a Bíblia, quando fala de boas obras, as boas obras não são segundo os nossos critérios ou a nossa cultura ou o nosso padrão moral. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, no primeiro parágrafo, diz assim, por definição: boas obras são aquelas que Deus ordena em sua palavra, não as que sem a autoridade da palavra, são aconselhadas pelos homens movidos por um zelo cego ou qualquer outro pretexto de boa intenção. Então não é o zelo cego, nem boas intenções ou um critério moral aquém do padrão da Escritura que vai definir o que é uma boa obra, que deve ser praticada por nós e será aceita por Deus por meio de Cristo, e também influenciará pelo nosso testemunho a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que serão abençoadas, beneficiadas por essas boas obras, e consequentemente levará elas a olharem com amor, com respeito, com reverência, e louvarão a Deus por causa da vida que nós vivemos em Cristo Jesus, a glória de Cristo Jesus. Mas ainda nós devemos observar, que no parágrafo 2 da Confissão de Fé, capítulo 16 das Boas Obras, Confissão de Fé de Westminster, parágrafo 2, ele diz assim: essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus, ou seja, as boas obras são regulamentadas pelo critério da lei de Deus. Os mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, rebustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Cristo Jesus, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. É por isso então que nós devemos evidenciar as boas obras diante dos homens, para que não somente o Evangelho seja pregado com vigor, para que a nossa vida cristã torne-se mais bela, para que pessoas possam ter, os inimigos do Evangelho tenham a sua boca calada, mas acima de tudo, Deus o Pai seja glorificado nos céus. Encerrando essa meditação, então nós devemos lembrar, primeiro, a luz que Jesus fala não é nossa, é dele. Nós recebemos dele, nós andamos na luz, nós somos abençoados por essa luz. Nós não devemos
viver as nossas boas obras, a nossa vida cristã de modo invisível. Pelo contrário, nós devemos fazer com que as pessoas vejam em nós e na nossa vida um lar, vejam em nós e na nossa vida uma segurança, e possam então, pelo testemunho, serem influenciadas. E aqui, no princípio do discipulado estabelecido por Jesus, nós somos então chamados por Cristo a influenciar não só a nossa igreja, não só o nosso lar, mas nós devemos influenciar o mundo. Nós temos como objetivo então glorificar o nosso Pai que está nos céus, lembrando que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é o padrão inatingível, inalcançável, mas as pessoas devem ser influenciadas e alcançadas pelas nossas boas obras e glorifiquem ao Deus, o nosso Senhor Deus, que está nos céus. Amém.